Cenário da pecuária brasileira com a volta dos Estados Unidos às compras. Como é que foi 2025? Expectativa para 26? Preços, produção, marco temporal das terras indígenas. Assuntos então para Tereza Vendramini, produtora rural e conselheira da Embrapa. Muito boa noite, bem-vinda, Tereza. Obrigada, Simone. Obrigada de estar aqui mais uma vez. Simone, olha, eu vou falar que nós estamos com um cenário, eu estava te escutando antes, né, de entrar aqui com você, que é um cenário de estabilidade que a gente está aqui na pecuária agora, e aí eu vejo você falando de um novo tarifaço, Simone, tenha dó, sabe? Agora é o Pois México, é, o Jesus. México, o Congresso mexicano aprovando aí em relação a essa tarifa, né, para 1º de janeiro de 2026. A gente viu aí a doutora em Direito Internacional falando que tem um viés por trás, não é, de um acordo com os Estados Unidos. Mas vamos ver como é que vai acontecer isso, se vai acontecer mesmo em 2026, né, Tereza? Não, não, então, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar, eu e você, e sobre a pecuária, né? Eu sou pecuarista, me interessa demais isso aí. Realmente, eu ia falar, nós passamos o tarifaço, agora eu vou falar, Simone, nós passamos o tarifaço americano. Vamos ver agora o mexicano que estão, né? Que está falando para o ano que vem. É surpreendente mais essa notícia. Mas um cenário de estabilidade, passando esse tarifaço que realmente nos deixou muito preocupados. Eu lembro que a gente falou aqui naquele primeiro mês, a arroba caiu, nos deixou muito inseguro com tudo isso, né? E a gente teve uma volatilidade aí no meio do ano, depois passando, e aí depois disso, nesse último mês, nesses últimos tempos, nós não tivemos mudança aí no preço da arroba, sabe? Ela se estabilizou de alguma maneira, o mercado está firme, o pecuarista está muito mais tranquilo, sabe? Caminhando com isso daí, né? Eu acho que também, Simone, esse final de ano, a gente sempre sabe, chega no final do ano, vai entrar o 13º salário, entra o 13º de todo mundo, a gente sabe que a atividade econômica agora no Brasil, muita gente está com carteira assinada, conseguiu emprego, então isso daí coloca mais dinheiro na economia e ela gira muito melhor. Então essa atividade ela de demanda mais forte, né, de alguma maneira vai reagir, se Deus quiser, acho que toda a economia e a compra de carne também. Então a gente tem uma expectativa otimista para 2026, eu particularmente tenho. E de novo, passamos o tarifaço e tem um outro ponto, Simone, que a gente precisa falar aqui, que é a salvaguarda chinesa. É sempre uma coisa ou outra, né, filha? O que foi essa salvaguarda chinesa que a gente até esqueceu porque ela estava meio quieta e, se Deus quiser, vai continuar quieta aí num lugar? São medidas comerciais temporárias que um país ele pode adotar para proteger a sua indústria. É uma coisa parecida com, sei lá, com não é um tarifaço que não tem tarifa, mas é uma salvaguarda aí da indústria doméstica daquele país. E aí a China estava, né, com essa questão dessa salvaguarda chinesa, graças a Deus, foi uma investigação que começou em 2024, ela veio para ser, de alguma maneira, ter um desfecho agora em 2025, graças a Deus ela foi postergada de novo para 2026. A gente sabe, Brasil inteiro, nós pecuaristas, produtor rural, que a China é nosso maior comprador, né? Mais de 50% de tudo que a gente vende, o agronegócio está indo para ela, só faltava essa salvaguarda chinesa, que não está nesse cenário hoje, por isso que eu considero assim, que eu acho que a pecuária está num cenário de estabilidade, sabe? Assim, perto de tanta coisa que a gente está vendo, comparando com os outros cenários, eu vejo isso. E, Simone, eu gosto demais de falar, né, dessa pecuária brasileira, minha amiga, 12% do rebanho mundial, né, que é o maior rebanho comercial do mundo. A gente sempre fala isso aqui, né? E outra coisa que a gente fala, eu gosto de pontuar, 18% de toda a carne comercializada no mundo é brasileira. E o que é isso? Tecnologia, que a gente vê muito falar, a gente fala muito, genética, sabe? Eu acho que a gente aumentou essa eficiência nas últimas décadas demais, né? Graças a tudo isso. Outra coisa, boas práticas, nós estamos restaurando pastagem, a produtividade aumentou muito e diminuiu as pastagens. Eu acho que esse rigor nos processos, né,
né, nos processos produtivos brasileiros, ele dá uma segurança muito grande para os outros países. E também, com certeza, o tamanho do rebanho bovino brasileiro, que é o maior rebanho comercial aí do mundo, ele dá uma estabilidade para quem compra. Né? Eu acho que esses pontos são muito importantes para a gente ter, eu falo que esse gigante, né, que é o agronegócio, e essa gigante que é a pecuária brasileira. Outro ponto, Simone, muito importante da gente sempre bater, que a pecuária brasileira é muito cobrada em relação à exportação. 70% da produção nossa de pecuária fica aqui, é no mercado interno. A gente só exporta 30% disso daí. Então, eu acho que é muito relevante, é importante a gente falar isso. E nós temos, só para fechar essa parte de pecuária e voltar aí para você, uma demanda crescente mundial, crescimento da população, consequentemente, crescimento de renda e uma expectativa de um consumo mundial aí de aumentar 12% na próxima década. Nós temos que continuar trabalhando firme, muito firme aí. Pois é, Tereza, você falando aí, né, um 25 estável para o mercado, né, mercados abertos, né, vendas para os Estados Unidos, ok, tudo certo novamente, mercados abertos, exportações positivas. A gente já vem falando aqui no nosso jornal, as exportações seguindo de vento em popa. Novembro foi o melhor mês da série histórica aí, com 6,2%, né, um aumento, uma alta de 6,2% em relação a novembro de 2024. Ele citou aí a salvaguarda, né, essa investigação chinesa que ficou para 2026. É o mercado doméstico chinês questionando, né? Não tem um carimbo dizendo, né, Tereza, de qual país para qual país. É o mercado doméstico chinês questionando, né, a entrada, as importações de carne, né, de fora, e que poderia estar prejudicando eles, né, os pecuaristas chineses. Mas a China está empurrando isso, deixou para 2026. Vamos saber o que vai acontecer em 2026, essas salvaguardas, pode ser o quê? Uma diminuição de uma cota, a gente não sabe ainda o que pode vir, não é, ô Tereza? Mas, assim, a gente está acompanhando, né, essa novela toda, que ainda não teve um desfecho aí. Mas, ô Tereza, a gente tem também informações da CNA, não é, em relação ao ciclo, em 2026, o ciclo pecuário que começa a se inverter, né? Maior retenção de fêmeas. A CNA ela projeta uma queda de 4,5% na produção de carne bovina para o ano que vem, 2026. Movimento que deve, então, resultar em menor disponibilidade, então, de animais para reposição. Mas também, eu te pergunto, impacto na arroba, preços, como é que você avalia? Eu acho que ainda é muito cedo, né? Eu avalio hoje, né? Eu não sou uma analista de maneira nenhuma, né? Nessa questão de pecuária, etc. É uma fazendeira, é uma pecuarista que está falando, que acompanha tudo isso, né? Mas, assim, isso com certeza a gente está vendo essa inversão do ciclo pecuário. Nós já sentimos, os pecuaristas, nesses últimos meses, o aumento do preço do bezerro. Isso sabe, assim, a gente tinha um negócio assim entre nós, que nós tínhamos que comprar bezerro até ali no meio do ano, até agosto, setembro. A partir disso, agora outubro, novembro, ele já virou, né, o ciclo pecuário que tá virando realmente. Provavelmente o ano que vem vai ser um ano para as pessoas, né, o pecuarista que produz bezerro, né, e ele estava com uma questão defasada nos últimos anos, vai ser o ano dele. Então, eu sempre falo, Simone, que o produtor que segue o ciclo pecuário, que acredita nisso, que se organiza, ele vai se organizando em relação a isso também. Não que a gente consiga se salvar de tudo, lógico que tem um monte de problema e a gente não acerta sempre, mas você sabendo que isso acontece, você já se organiza, você compra o bezerro antes, você vai se organizando. Eu acho que é tudo isso, mas é uma questão que já era assim, já era esperada. Vamos agora ao marco, não é, das terras indígenas, demarcação das terras indígenas. A gente viu aí os 2 dias o Supremo Tribunal Federal analisando, não é, as defesas, aí os advogados falando em relação à lei, né? O Supremo vai julgar a constitucionalidade dessa lei que foi aprovada em 2023 pelo Congresso.
não é? Mas, por enquanto, a gente não tem ainda nenhuma novidade, porque foi encerrado. Tem esse pedido do ministro Gilmar Mendes para a semana que vem em plenário virtual, não tem resposta ainda. No Congresso, né, no Senado, o Senado aprovando a PEC aí do marco, né, em relação aos indígenas terem somente direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição Federal. Como é que você avalia essa situação? A gente vê o Supremo que vai analisar essa lei ordinária, mas tem uma PEC que já passou pelo Senado. Simone, olha, eu acho que é muito positivo, sabe? Assim, eu sempre falo aqui com você, nós discutimos muito isso, que o que são, né, os grandes desafios para o produtor rural, né? Os grandes desafios que eu considero para a gente. A primeira, que eu sempre falo, chama segurança jurídica. Né, chama direito à propriedade privada. E a questão indígena está muito junto aqui, ela está muito relacionada. Nós temos aí no Brasil inúmeras pessoas que compraram suas terras, pagaram há 70 anos atrás, 80, uma vez eu falei 40 e uma pessoa muito amiga me corrigiu, falou, não, é muito tempo mais que compraram. E tem essa insegurança jurídica em relação a isso. Nós temos várias fazendas invadidas aí por índios que não conseguem reintegração de posse, centenas de fazendas, né? Isso é muito complicado para o produtor rural. Nós tivemos algumas invasões agora no Paraná, tudo isso chama insegurança jurídica. E eu acho que essa terça-feira, né, esse fato que aconteceu, que é um fato relevante, agora, terça-feira, dia 9, o Senado, como você muito bem falou, aprovou, né, essa PEC. O que é uma PEC? É uma proposta de emenda constitucional, né, e que vai inserir na Constituição essa tese do marco temporal, e já era uma lei, eu aprendo junto com você, com todo mundo, a gente vai seguindo isso aqui que está acontecendo. Então, eu acho que esse fato do Senado ter aprovado essa PEC, né, para inserir na Constituição essa tese do marco temporal, sem ele poder ser tão julgado, tão questionado, olha, é um ponto muito relevante, né? E eu acho que a gente sabe que essa proposta agora será analisada pela Câmara dos Deputados antes de virar lei, e nós também temos aqui, né, esse julgamento do STF, que é o quê? É contrário, né, ele tem uma tese contrária ao entendimento, né, do Senado e, se Deus quiser, da Câmara também. É uma luta. Para falar bem a verdade para você, é uma luta que causa muita insegurança jurídica para a gente. E tem um ponto que, mais uma vez, eu gosto muito de falar de números, Simone, de ver que no Senado 52 votos foram favoráveis à PEC. E na primeira votação 14 contra, na segunda foram 15 votos contrários. Mas foi né, como a gente fala, foi de lavada, foi uma coisa muito grande isso daí, né? E eu acho que agora a gente tem que esperar os próximos capítulos, que é o ano que vem de novo, e tem uma outra coisa que eu acho que lembrei agora que foi importante, Simone, nesse texto, que é falar que valida a indenização. Sabe, que sempre tinha uma insegurança de indenizar se uma fazenda for algum dia desapropriada, e ela valida a indenização. Caso o governo precise nessa área, para o interesse social que for, esse proprietário tem que ser realmente invalidado. Isso já dá um pouco de conforto, um pouco de respiro para essa pessoa que é proprietária desse pedaço de terra. Certo, Tereza Vendramini, produtora rural, conselheira da Embrapa. Tereza, muito obrigada pela tua análise hoje aqui, a gente falando do cenário da pecuária para 2026, como é que foi 25 e essa expectativa toda do setor em relação à demarcação das terras indígenas, não é? Um assunto delicado que nós temos colocado aqui, são dois lados, não é? Com análises bem diferentes, mas que a gente gosta sempre de colocar, né, todos falando aqui em relação à tese do marco temporal. Muito obrigada, viu, Tereza? Um bom fim de semana para você, boa noite e até a semana que vem. Até a semana, obrigada. Obrigada, tchau, tchau.